O milionário surpreende ao bater na porta após 3 dias de empregada cuidar de menina abandonada. A noite estava escura e fria. O vento soprava com uma intensidade quase assustadora, enquanto Camila, a enfermeira de coração generoso, deixava o hospital após mais um longo turno. Ao se aproximar da entrada, um som agudo chamou sua atenção. Curiosa, decidiu averiguar. Uma pequena silhueta, encurvada e encolhida, estava ali, na porta, como uma sombra perdida. Ao se aproximar, seu coração parou por um instante. Era uma menina, não mais que 7 anos, com os olhos grandes e tristes, brilhando sob a luz da saída. Violeta, ela sussurrou, como se já soubesse o nome da criança. Sem pensar 2 vezes, Camila a pegou nos braços e a levou para casa. A menina, envolta em uma manta suja, se aninhou nas dobras do casaco de Camila, e isso fez seu coração amolecer instantaneamente. Quando chegaram à sua casa, uma mistura de preocupação e ternura a envolvia. O que teria acontecido para que Vi? Nos dias que se seguiram, as duas se tornaram inseparáveis. No quentinho do lar de Camila, Violeta começou a florescer, compartilhando os pequenos traumas de sua vida. As noites eram preenchidas com risadas e histórias, mas também com lágrimas. Camila sabia que a menina tinha perdido a mãe. A dor ainda crua pulsava em cada palavra. Ela se foi, por causa de drogas. Violeta desabafou em um momento sombrio. Camila, por sua vez, se lembrava da própria mãe, que havia partido cedo demais. Respirou fundo e sentiu um nó na garganta. As questões de maternidade que sempre a assombraram voltaram à tona. Ela tinha medo de não ser capaz de dar àquela menina o amor que ela merecia. O passado a carregava como uma sombra, e cada olhar de Violeta parecia iluminar seus medos. Entretanto, tudo mudou quando João, o pai de Violeta, apareceu depois de 3 dias ansiosos. Ele estava nervoso e carregado de culpa, a dor estampada em seu rosto. "Eu não devia ter te deixado", murmurou, como se suas palavras conseguissem consertar o que estava quebrado. Camila desconfiava dele, notando o brilho de suas posses como se o dinheiro pudesse substituir a ausência. "Não precisa de presentes. O que ela precisa é de amor", pensou, amarga. Os olhos de Violeta brilhavam ao ver o pai, mas algo no gesto dela fez Camila sentir um aperto no peito. A conexão que tinham construído em tão pouco tempo estava ameaçada. Violeta estava dividida, assustada. No fundo, ela queria o pai, mas também tinha Camila, que lhe trouxera esperança de um novo começo. À medida que dias se passavam, e João tentava estabelecer sua família perfeita, algo na vida dele começava a se desmoronar. Uma descoberta misteriosa sobre o passado de Renata, a mãe de Violeta, o fez reavaliar suas prioridades. Ele estava confuso, tentando decidir entre o que era certo e o que seu coração dizia para fazer. Enquanto isso, Camila sentia a tensão crescendo. O amor que construíram era real, mas e se João trouxesse novas complicações? Nesse momento, na calada da noite, Camila olhou pela janela e viu João parado em frente à sua casa, prestes a tocar a campainha. O que ele queria agora? Que novas revelações estavam prestes a alterar suas vidas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo extra. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila estava paralisada, olhando pela janela, quando viu João parado na porta de casa. O coração dela disparou. O que ele queria agora? Um nó se formou na garganta, e ela começou a se perguntar se o que havia construído com Violeta estava prestes a desmoronar. O toque na campainha foi mais do que um som. Ressoou como um sinal de alerta em sua mente. Violeta, do outro lado da sala, olhou para Camila com um misto de expectativa e medo. "Acho que meu pai vem me buscar", disse ela, os olhos brilhando com uma curiosidade infantil, mas acompanhados de uma leve apreensão.
Camila respirou fundo, tentando esconder a tempestade de emoções. Quando Camila foi até a porta, o olhar de João estava sombrio, como se carregasse o peso do mundo. Precisamos conversar, ele disse, com a voz trêmula. Camila hesitou, mas afrouxou a porta, permitindo que ele entrasse. Violeta está aqui, segura, ela respondeu, determinada. João balançou a cabeça, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Mas a conversa não começou como ela esperava. Em vez de discutir os planos familiares, João, com suas mãos suadas, puxou algo do bolso. Um velho celular. Eu encontrei isso na casa da Renata, ele murmurou, parando para olhar Camila nos olhos. O nome da mãe de Violeta sempre foi um tabu, carregado de dor. Você precisa ver isso, ele insistiu. Camila deu um passo atrás, estranhando o tom de urgência, o que João pretendia. João desbloqueou o celular e começou a mostrar fotos. Camila franziu a testa ao ver imagens de Renata em comemorações, mas as fotos logo mudaram para outras mais sombrias. Imagens de festas, pessoas estranhas e muita bebida. Mas uma foto a fez engasgar. Era uma imagem bela, ao lado de Renata, sorrisos largos e rostos iluminados. Aquilo era impossível. Como assim? Em choque, Camila levou a mão à boca. Como ela podia conhecer Renata? E mais, o que mais ele não lhe contava? Renata era uma velha amiga, mas eu não sabia que ela tinha uma filha. Essa criança é sua filha, não é? O olhar de João era profundo, intensamente persuasivo. O passado estava voltando, como uma sombra, ameaçando engolir suas vidas. Sim, mas não teve mais nada entre nós. Eu não sabia que ela estava em problemas. João gaguejou, enquanto a fúria começou a tomar o lugar da hesitação. Camila, você tem que entender. Eu vou cuidar dela. Eu só preciso de tempo. A pressão nas palavras deixou o ambiente denso, quase irrespirável. Violeta ficou mais perto de Camila, agarrando sua mão, os olhos cheios de confusão. Quem é ela, mamãe? A palavra mamãe cortou o ar. O que isso significava? Camila olhou para a criança e depois para João. A conexão que surgira entre ela e Violeta agora parecia ainda mais ameaçada. João suspirou, seu semblante sombrio. Ela não era só uma amiga, Camila. Renata e eu era complicado. O que fica claro é que Violeta não está a salvo, tanto no passado dela como no meu agora. As palavras dele ecoaram como um eco, criando uma tensão. Violeta olhava para os dois, muda, percebendo que algo estava muito, muito errado. Ela precisa de proteção, e a única maneira de proteger Violeta é enfrentando os inimigos do passado, aqueles que podem querer buscar retaliação, gritou João, os olhos esbugalhados de desespero. Camila sentiu uma onda de trevas subir do estômago até a garganta, enquanto uma pergunta insidiosa surgia. Quem eram esses inimigos? O que realmente acontecera com Renata? E, acima de tudo, Joana estava realmente disposta a deixar Violeta ir? Antes que pudesse pensar, a campainha soou novamente, e uma nova sombra apareceu na porta, trazendo um novo terror. O que mais estava por trás desse chamado? Quem mais saberia sobre os segredos que haviam sido revelados naquela noite fatídica? Camila estava paralisada, olhando pela janela, quando viu João parado na porta de casa. O coração dela disparou. O que ele queria agora? Um nó se formou na garganta e ela começou a se perguntar se o que havia construído com Violeta estava prestes a desmoronar. O toque na campainha foi mais do que um som. Ressoou como um sinal de alerta em sua mente. Quem pode ser? O pensamento atravessou como um relâmpago. Violeta, do outro lado da sala, olhou para Camila com um misto de expectativa e medo. Acho que meu pai vem me buscar, disse ela, os olhos brilhando. Mas com uma leve apreensão, Camila respirou fundo, tentando esconder a tempestade de emoções. Ela foi até a porta. O olhar de João estava sombrio, como se carregasse o peso do mundo. Precisamos conversar, ele disse com a voz trêmula. Camila hesitou, mas afrouxou a porta, permitindo que ele entrasse. Violeta tá aqui, segura. Ela respondeu determinada. Camila, eu encontrei algo que você precisa ver, disse ele puxando um velho celular do bolso, as mãos suadas.
O tom de urgência no olhar dele fez o coração de Camila disparar mais uma vez. O que havia dentro daquele aparelho? João desbloqueou o celular e começou a mostrar fotos. Camila franziu a testa ao ver imagens de festas, mas uma imagem a fez engasgar. Era uma foto de Renata ao lado de Violeta, e então outra, de uma privada com uma mesa de drogas. Camila não conseguiu conter a repulsa, levando a mão à boca. Ela era uma velha amiga, mas eu não sabia que ela tinha uma filha. Essa criança é sua filha, não é? O olhar de João a atravessou, como se o passado estivesse se tornando carne de novo. Sim, mas não teve mais nada entre nós. Eu não sabia que ela estava em problemas. Gaguejou João, enquanto a fúria começava a tomar o lugar da hesitação. Camila, você tem que entender. Eu vou cuidar dela. Só preciso de tempo. Violeta, agarrando a mão de Camila, olhava para João com os olhos igualmente confusos. Quem é ela, mamãe? A palavra mamãe cortou o ar. O que isso significava? Camila olhou para a filha e depois para o pai. A conexão que surgira entre ela e Violeta agora parecia ameaçada. E foi nesse instante que outra campainha tocou. O som ecoou pela casa como um aviso. Camila sentiu seu sangue gelar. Não havia mais ninguém que esperasse visita. João piscou, confuso, e antes que Camila pudesse pensar em abrir a porta novamente, ela se virou e viu o porteiro, um homem robusto, acompanhado por um grupo de policiais. O ambiente ficou pesado, quase insuportável. Quem está dentro da casa? Temos um mandado de busca e apreensão, disse um dos policiais, o olhar sério e impassível. Camila prendeu a respiração. E que estava acontecendo? João agarrou o braço de Camila, os olhos se arregalando. Não pode ser! Eu estava pálido, o suor escorrendo pela testa. Eu não estou envolvida em nada. Não pode ser por causa de Renata. Camila olhou para Violeta, que estava assustada, os olhos arregalados de medo. Mamãe, o que está acontecendo? O coração de Camila disparou. Eu não sei, querida. As palavras mal saíram. Os policiais se aproximaram e um deles, com uma voz autoritária, declarou: Estamos aqui para garantir a segurança de Violeta. Temos informações sobre atividades perigosas relacionadas ao pai dela. Precisamos dela com urgência. Camila sentiu suas pernas balançarem. O que mais estava escondido? Quem eram os inimigos que João mencionara? E se tudo aquilo fosse uma armadilha? O que estava verdadeiramente em jogo agora? Um peso esmagador pairou sobre a sala, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam de forma assustadora. O olhar desesperado de João dizia tudo. Um segredo que poderia quebrar a vida de Violeta, de Camila, de todos eles. O passado estava voltando para cobrar sua dívida. Por favor, não levem a Violeta, Camila implorou, o desespero e sua voz ressoando por todo o ambiente. Mas o que viria a seguir? As respostas estavam mais longe do que nunca, e as sombras a cercavam, aguardando o momento certo para se revelarem. Camila estava paralisada, olhando para os policiais na porta, e seus olhos se encheram de lágrimas. Por favor, não levem a Violeta. O desespero em sua voz soou como um grito no meio da pesada tensão. As palavras de João a deixaram inquieta, e ela se perguntou o que mais estava em jogo. Os policiais, implacáveis, começaram a avançar, e Camila sentiu um aperto no peito. João, agora pálido e tremendo, a puxou para mais perto. Camila, eu não estou envolvido em nada. Eu só queria proteger Violeta, implorou ele, seus olhos se vendendo ao desespero. O coração de Camila batia freneticamente enquanto suas criadas as memórias de que a proteção de Violeta sempre foi sua prioridade. Não, você não entende. O passado dela e o meu estão se entrelaçando de uma forma que eu nunca imaginei. Ele exclamou, quase em um sussurro. Camila não sabia se estava mais preocupada com as palavras dele ou com a presença dos policiais. A sala se apertava ao redor deles, cada segundo se arrastando. Violeta, agarrada à mão de Camila, olhou para o pai, seus olhos grandes, sem compreender a intensidade daquela situação. Mamãe, eu não quero sair. Ela estava assustada, e isso cortou o coração de Camila como um punhal. Ela se agachou e segurou o rosto da menina. Eu estou aqui. Violeta, eu estou aqui. Foi nesse momento que uma figura familiar apareceu na porta. Era Renata.
Camila parou e o mundo pareceu girar. O que você está fazendo aqui? A voz de Camila se quebrou, apanhada entre a incredulidade e o alívio. A mulher que todos acreditavam estar morta. Ela parecia mais velha, com olheiras profundas, mas era ela, Renata. Os policiais olharam confusos para a nova aparição. Renata entrou. A tensão na sala se transformou em confusão. Violeta, você está bem? Sua voz estava carregada de emoções. Violeta, ainda na proteção de Camila, piscou para a mãe, a perplexidade estampada no rosto. Mamãe? Camila não conseguia processar a situação. Como? Como você ainda está viva? A incredulidade dançava na sua voz. Renata olhou para ela e, por um momento, tudo pareceu paralisar. Camila, eu precisava. Eu não pude ficar. Havia coisas que eu não podia deixar que você soubesse. João ficou paralisado. Sua expressão era de terror. Você não deveria estar aqui, Renata. Está arriscando a vida de todos nós. Os policiais começaram a avançar, e Camila se agachou ainda mais, protegendo Violeta. Isso não é seguro. Nós precisamos sair, gritou Renata, olhando ao redor como se os inimigos ocultos pudessem aparecer a qualquer momento. Mas a próxima revelação foi ainda mais chocante. Renata se virou para os policiais, sua expressão mudando de desespero para determinação. Vocês não podem levar Violeta. Ela é a chave. A sala ficou em silêncio, como se o ar estivesse prestes a se despedaçar. Ela é a única que pode ajudar a parar tudo isso. João se lançou para frente apenas para ser barrado por um policial. O que você quer dizer com isso? Tudo estava se fragmentando, e as palavras de Renata ecoavam como um aviso. Quando a porta se abriu, um grupo de homens desconhecidos entrou, e todos pareciam perigosos. O ambiente tornou-se eletricamente carregado. Camila segurou Violeta mais perto, o coração dela batendo descontroladamente. O que está acontecendo, Renata? A mulher tinha que explicar. Mas antes que ela pudesse fazer isso, um dos homens avançou e tudo pareceu desmoronar. Ela está com a gente, Renata. Você não pode protegê-la a qualquer custo. Violeta pertence a este mundo e ainda vamos acertar as contas. A voz era profunda e perigosa, uma ameaça que ficou pairando no ar, como uma faca suspensa, prestes a cair. Camila olhou para Violeta, e o medo de perder a menina mais uma vez tomou conta. Violeta, fique perto de mim. O quão longe aquelas revelações poderiam ir? O que estava realmente em jogo para todos eles? O passado não apenas retornara, mas agora estava ameaçando a própria vida da criança. O que viria a seguir? A resposta estava prestes a transformar tudo, desdobrando segredos sombrios que poderiam mudar o curso da vida de todos ali presentes. E no fundo, a pergunta queimava. Quem era realmente Violeta? E o que mais eles estavam prestes a descobrir? Camila estava paralisada, olhando para os homens perigosos que haviam entrado na sala. Joan Dema Condorremelha. Implorando em silêncio, Violeta se encolheu na proteção de Camila, seus olhos refletindo puro pânico. O que estão fazendo aqui? A voz de Camila saiu como um sussurro, mas há uma bravura que pulsava. Os homens pareciam determinados, seus rostos sérios. Estamos aqui a trabalho. Não se envolva mais do que já está, disse um deles, com um olhar astuto que fez o estômago de Camila revirar. Renata, você sempre se metendo em encrenca. O homem continuou, agora focando em Renata. Sabemos que você está tentando proteger a criança, mas não vai funcionar. Vá pro inferno, Renata respondeu, com uma força surpreendente. Os policiais, confundidos, tocavam olhares. Camila sentiu que o ar ficava cada vez mais pesado, como se tudo ao redor estivesse prestes a explodir. E então, tudo mudou. O homem, em primeiro lugar, um líder imponente, puxou algo de dentro do bolso. Uma pequena pasta. Precisamos mostrar isso a você. É hora de você saber a verdade, declarou, sem perder o tempo. Ele abriu a pasta e, para o terror de todos, revelou fotografias antigas. Essas são as evidências sobre o que você realmente é, Violeta. Camila ficou paralisada.
Violeta, confundida, olhou para esses rostos do passado. Os homens exibiam imagens de festas, escuras e repletas de cachorros quentes, mas havia algo à parte, algo que a fez retroceder. Uma imagem em particular fez o coração dela travar. Ali estavam Renata e João, em um momento de risos. Mas a presença de uma terceira pessoa, um homem sombriamente familiar. "Teu pai biológico, Violeta", anunciou o homem com a voz baixa, quebrando assim o coração de Camila. O mundo dela parecia girar. João, que até então parecia nervoso, agora estava sem palavras. "Não pode ser", ele exclamou, mas a certeza nas palavras do homem o desarmou por completo. Violeta, olhando em volta, a incompreensão estampada em seu pequeno rosto. Eu não entendo. Meu pai é João, não é?" A inocência na voz dela era um golpe. Camila queria protegê-la daquele mar de mentiras, mas agora a verdade estava sendo revelada cruelmente. "João, bem, ele é mais o que você pensa", disse o homem, sua expressão se tornando sombria. "Ele sabe onde Renata estava, por que ela teve que fugir, e sabia que você estava em perigo." O clima na sala se transformou em algo quase palpável. Os policiais, sem saber a quem proteger, mantiveram a postura. Eu não sabia de nada." João insistia, gesticulando freneticamente, mas a incerteza estava tomando conta de todos. "Não me diga que isso é verdade!" Camila gritou, com lágrimas descendo por seu rosto. As palavras sangravam, ferindo a conexão que tinham construído. Mas a tensão atingiu um ponto crítico quando a porta se abriu novamente e uma mulher adentrou. Ela parecia com Renata, mas havia algo diferente em sua presença. "Calha a boca! É hora de você assumir suas responsabilidades", bradou, olhando diretamente para João. O que era aquilo? Camila sentiu um frio cortante pela espinha. "Quem é você?" perguntou ela, a voz trêmula. "Sou a verdadeira guardiã do que você acredita saber sobre Violeta", a mulher respondeu, enquanto os olhos de todos se voltavam para ela. "As dívidas do passado estão voltando e a escolha deve ser feita agora." Mas o que ela queria dizer? O que mais estava em jogo? Com a introdução de novas forças e alianças, a batalha por Violeta se tornava ainda mais complexa. O que todos consideravam fatos agora se tornava um emaranhado de mentiras e segredos. "Eu não vou deixar Violeta ir", Camila gritou, mas no fundo sabia que a luta estava apenas começando. O vazio na sala se transformava gradualmente em uma tempestade de emoções, e as consequências dessa revelação estavam prestes a despedaçar tudo o que conheciam. Que caminho iriam agora seguir? Camila estava paralisada, olhando para os homens perigosos que haviam entrado na sala. João estava tremendo, implorando em silêncio. Violeta se encolheu na proteção de Camila, seus olhos refletindo puro pânico. "O que estão fazendo aqui?" A voz de Camila saiu como um sussurro, mas havia uma bravura que pulsava. Os homens pareciam determinados, seus rostos sérios. "Estamos aqui a trabalho. Não se envolva mais do que já está", disse um deles, com um olhar astuto, que fez o estômago de Camila revirar. "Renata, você sempre se metendo em encrenca", continuou o homem, agora focando em Renata. "Sabemos que você está tentando proteger a criança, mas não vai funcionar. Vá para o inferno", Renata respondeu com uma força surpreendente. Os policiais, confundidos, trocavam olhares. Camila sentiu que o ar ficava cada vez mais pesado, como se tudo ao redor estivesse prestes a explodir. E então tudo mudou. O homem em primeiro lugar, um líder imponente, puxou algo de dentro do bolso, uma pequena pasta. "Precisamos mostrar isso a você. É hora de você saber a verdade", declarou, sem perder tempo. Ele abriu a pasta e, para o terror de todos, revelou fotografias antigas. "Essas são as evidências sobre o que você realmente é, Violeta." Camila ficou paralisada. Violeta, confundida, olhou para esses rostos do passado. Os homens exibiam imagens de festas, escuras e repletas de drogas, mas havia algo à parte, algo que a fez retroceder. Uma imagem em particular fez o coração dela travar. Ali estavam Renata e João, em um momento de risos,
mas a presença de uma terceira pessoa, um homem sombriamente familiar. Esse é o seu pai biológico, Violeta, anunciou o homem com a voz baixa, quebrando assim o coração de Camila. O mundo dela parecia girar. João, que até então parecia nervoso, agora estava sem palavras. Não pode ser, ele exclamou, mas a certeza nas palavras do homem o desarmou por completo. Violeta, olhando em volta, a incompreensão estampada em seu pequeno rosto. Eu não entendo. Meu pai é João, não é? A inocência na voz dela era um golpe. Camila queria protegê-la daquele mar de mentiras, mas agora a verdade estava sendo revelada cruelmente. João, bem, ele é mais do que você pensa, disse o homem, sua expressão se tornando sombria. Ele sabe onde Renata estava, porque que ela teve que fugir, e sabia que você estava em perigo. O clima na sala se transformou em algo quase palpável. Os policiais, sem saber a quem proteger, mantiveram a postura. Eu não sabia de nada. João insistia, gesticulando freneticamente, mas a incerteza estava tomando conta de todos. Não me diga que isso é verdade, Camila gritou, com lágrimas descendo por seu rosto. As palavras sangravam, ferindo a conexão que tinham construído. Mas a tensão atingiu um ponto crítico quando a porta se abriu novamente, e uma mulher, vestida de forma elegante e com um olhar decidido, adentrou. Chega, eu não estou aqui para jogar esse jogo, disse ela, sua voz poderosa ecoando pelo ambiente. Camila ficou sem palavras, o choque paralisando-a. Era Sofia, a antiga melhor amiga de Renata. Sofia, o que você está fazendo aqui? Perguntou Renata, a expressão repleta de confusão. Você não pode misturar mais do que já está envolvida. Sofia sorriu de forma enigmática, os olhos reluzindo. Você sempre foi a rainha do drama, Renata. Mas você não sabe a verdade inteira. Violeta não é apenas sua filha. Ela é a chave para algo muito maior e muito mais perigoso. As palavras dela caíram como um peso no ar, paralisando tudo por um instante. A sala ficou em completo silêncio, os rostos agora atormentados. O que você quer dizer com isso? Camila sussurrou, o medo escorrendo pela sua espinha. Sofia soltou um riso seco e olhou para Violeta. Ela é a conexão que todos nós temos com o que aconteceu no passado pela primeira vez. O legado que Renata pensou estar seguro está prestes a ser revelado. Enquanto cada um tentava assimilar o que acabara de ouvir, um barulho alto interrompeu o tenso silêncio. Um estalo, um tiro ecoou. O grupo pulou em um frio sobressalto e o desespero tomou conta. O que estava acontecendo? As janelas vibraram, a segurança do lar desmoronando ao redor deles. Camila, agarrando Violeta, olhou em volta, horrorizada. Os homens pareciam agitados, prontos para entrar em ação. Precisamos sair, agora! Gritou um dos policiais. O caos estava começando a dominar tudo. Violeta, solene e assustada, olhou para Camila, os olhos cheios de perguntas. E assim, enquanto o mundo girava violentamente ao redor delas, tudo parecia desmoronar. O que mais estava escondido? A verdade estava perto de se revelar, mas a segurança de Violeta estava pior do que qualquer um poderia imaginar. Quanto mais Camila tentava proteger a menina, mais perigoso tudo se tornava. A única coisa certa agora? Ninguém estava a salvo. A sala estava em caos. O barulho do tiro ainda ecoava nas paredes, e cada figura ali presente parecia paralisada, imóvel em um cenário de desespero e confusão. Camila, com o coração na garganta, segurava Violeta com força, tentando protegê-la de uma realidade que parecia desmoronar. Renata, diante da verdade que acabara de ser revelada, olhava para os homens como se esperasse que engolisse suas próprias palavras. Violeta, fique perto de mim. Camila sussurrou, o pânico a dominando, e a menininha se agarrou à sua perna. O olhar de Violeta estava repleto de confusão e medo. A tensão na sala era palpável, e todos pareciam cientes de que os instantes seguintes poderiam determinar o destino de cada um. Em meio ao clima de tensão, o líder dos homens, com uma expressão grave, virou-se para Renata. Ela é a única que pode desvendar o que realmente está por trás de tudo isso. As palavras ressoaram na sala como um sino, aumentando o peso do momento. O rosto de Camila perdeu a cor.
Do que você tá falando? Gritou ela, seu instinto de proteção se intensificando. Eu só quero conseguir o que é melhor para ela, Renata respondeu, seus olhos brilhando com emoção. Violeta é mais importante do que você imagina. Ela carrega dentro de si um legado que pode mudar tudo. Um legado? Que legado? O que você tá escondendo de mim, Renata? Camila interpelou, sentindo que toda a confiança que depositara na mulher estava se desmoronando. Foi nesse momento que o clima mudou novamente. Uma das mulheres que havia acompanhado os homens se aproximou de Violeta, seus olhos como um abismo profundo. Você sabe quem realmente é, não sabe? Você não é só uma menina perdida, disse ela, e o silêncio que se seguiu era assustador. O pânico tomou conta de Camila novamente. Pare! O que você quer dizer com isso? Camila se virou, encarando a mulher com raiva, mas sua expressão séria não se alterou. Ela é parte de um mundo que você nunca conheceu, Camila. Não é apenas sua protegida, ela é. E de repente a mulher pausou, como se estivesse prestes a revelar algo colossal. Os policiais se agitaram, sentindo que a situação estava prestes a explodir. Mas antes que pudesse concluir, um novo estrondo cortou o ar. Seguranças armados invadiram a sala, cercando os homens rapidamente. A adrenalina subiu, e Camila percebeu que estava no meio de uma guerra que não entendia. Entreguem-se! Deixem a garota e se rendam! Gritou um dos novos agentes, sua voz clara e autoritária. Instantly, a tensão se transformou em um frenesi palpável. O caos foi direto ao céu, com gritos e comandos sendo emitidos. E em meio a tudo isso, o líder dos homens roubou um olhar de Renata. No que parecia ser um momento de entendimento, ele gritou: "Vocês não entendem. O tempo está se esgotando." Ele então puxou um pequeno dispositivo do bolso, que pareceu brilhante sob a luz fraca. A sala ficou em silêncio. Se não tivermos isso logo, tudo vai acabar. Violeta não pode ficar aqui. Camila não conseguiu processar as informações, o que mais estava em jogo, e antes que pudesse perguntar, tudo aconteceu em uma fração de segundo. A porta foi arrombada mais uma vez, e alguém gritou: "Cuidado!" E com isso, uma explosão estrondosa e repentina fez o chão tremer sob seus pés. O calor e a fumaça encheram a sala, e na confusão, Violeta foi puxada para longe de Camila. Violeta, o grito dela era um lamento desesperado. A fumaça começou a se espalhar, e as sombras das pessoas se tornaram indistintas. Camila lutou contra a multidão. Seus olhos se fixaram em Violeta, que parecia estar sendo arrastada para fora. "Violeta!" Camila gritou com todas as forças, seu coração agora pesado de terror. E aí, em um instante onde tudo fica em câmera lenta, ela viu o rosto de Violeta, e para seu horror, uma expressão de reconhecimento e de temor. "Mamãe!" A menina sussurrou, e as palavras ecoaram como um golpe em Camila. O que estava acontecendo realmente? O que mais havia entre Violeta e aquele grupo? No meio do caos, uma verdade devastadora se formava. Coisas que eles acreditavam saber estavam sendo questionadas, e o que era real se apresentava em um universo de mentiras. A imagem de Violeta sendo puxada estava se apagando. Camila sentiu o chão se abrir sob os pés, e a única coisa em que podia pensar era como iria salvar aquela criança que se tornara sua vida. Enquanto a fumaça cerrava os olhos de todos e uma nova conexão se formava nas sombras, Camila se questionou. Violeta era mais do que uma criança? E se assim fosse, o que isso significava para todos eles? Que novo horror estava prestes a se revelar? E como eles enfrentariam a turbulência que se aproximava? Camila estava paralisada, olhando para a fumaça que agora preenchia a sala. A situação parecia um pesadelo. O caos ao redor era palpável. Os gritos de pessoas cercadas por uma nuvem espessa confundiam tudo. Os homens perigosos e os policiais eram sombras em meio a tudo isso. Camila sentiu o pânico crescendo, seus instintos mãe berrando dentro dela. Proteger Violeta a todo custo. "Violeta!" Ela gritou novamente, seu coração disparando. A menina estava longe, sendo puxada em direção à porta, e uma voz familiar ecoou na confusão. Era João. "Saiam da frente, eu vou levá-la." Mas as palavras de João eram quase inaudíveis em meio aos sons de gente correndo, portas sendo arrombadas e os ecos do pânico. Camila, agachada, lutou contra a corrente humana. "Não! Violeta, vem cá!"
Ela estendeu a mão, desesperada, mas só viu os olhos da menina se estreitarem à medida que ela se afastava. E então foi quando o chão pareceu estremecer de novo, mas dessa vez não foi um tiro ou uma explosão. Foi algo muito pior. A mulher que se apresentou como a verdadeira guardiã do que Violeta realmente era, começou a se aproximar. Ela tinha algo nas mãos, uma caixa pequena, brilhante. Sem pensar, a mulher gritou: "A verdade sobre Violeta vai desmoronar tudo. Vocês não estão prontos para isso." A voz dela cortou a confusão como uma faca. Camila não conseguia compreender. A mulher falou sobre um passado corrupto, se entrelaçava com o presente da menina. "Ela é a herdeira de tudo isso. Não tem como protegê-la", gritou a mulher, e a sala congelou. A palavra herdeira reverberou em Camila, como um golpe nas entranhas. O que é que isso significava? O que é que ela realmente era? E então, como um furacão, aconteceu. A mulher abriu a caixa e uma luz intensa irrompeu de dentro dela, iluminando tudo. Camila, deslumbrada, viu Violeta parar como se estivesse sendo atraída para aquela luz. A expressão de medo na menina se transformou em uma mistura de curiosidade e expectativa. Foi nesse momento que o mundo de Camila girou. Aquela luz não era apenas uma luz. Ela parecia pulsar com uma energia vibrante, como se o próprio destino estivesse sendo revelado. "Violeta, cuidado!" Camila gritou em desespero. Mas Violeta avançou para a luz, e nesse instante, um ruído ensurdecedor explodiu. Como se o tempo estivesse quebrando, a sala tremeu e tudo se transformou em caos absoluto. Os homens, os policiais, todos foram jogados para trás. E em meio à confusão, Camila viu o inimaginável. Violeta, cercada pela luz, começou a mudar. Seus olhos brilharam intensamente e o rosto dela se transformou, revelando um semblante de uma mulher que Camila nunca vira antes. Era como se a essência de outra pessoa estivesse se manifestando dentro dela. Como se Violeta se tornasse um canal de algo colossal, algo antigo e perigoso. O choque na sala foi instantâneo. "Isso não é possível!" João gritou. Seus olhos arregalados enquanto observava a transformação. Camila sentiu uma onda de realidade esmagadora. Essa era a verdade que poderia mudar tudo. Não era só a vida de Violeta que estava em jogo. Era tudo. E nesse momento, outra voz ecoou. "É isso que você estava protegendo, Renata?" A mulher de antes, a guardiã, agora tinha um olhar de satisfação. "Violeta é o elo entre o nosso passado e um futuro que muitos não desejam." Camila mal podia acreditar no que estava ouvindo. Qual era o passado que unia Violeta àquela mulher? O que havia de tão imenso que sua vida agora dependia do que quer que estivesse se formando ali? Violeta piscou e no segundo seguinte a luz se intensificou ainda mais. Camila então percebeu que o verdadeiro horror estava prestes a se revelar. Essa não era apenas uma luta por proteção. Era uma guerra por poder, destino e talvez algo muito mais profundo. Os inimigos que todos temiam não eram apenas aqueles que estavam na sala, mas também dentro da própria Violeta. E quando tudo parecia se resolver, a criança que Camila amava não era mais apenas uma menina abandonada. Ela era uma chave, e essa chave poderia abrir portas que não deveriam ser abertas. Camila olhou para Violeta, seu rosto agora luminoso, e entrou em estado de choque. O que tudo isso significava? E, acima de tudo, o que elas realmente estavam prestes a descobrir? A realidade estava se despedaçando, e a verdade começava a se desdobrar em algo que nenhuma delas poderia imaginar. A luz intensa emanava da caixa, enquanto tudo ao redor parecia girar, como se o mundo estivesse se desintegrando. Camila estava em choque, sentindo um nó angustiante na garganta. "Violeta, não se aproxime!" Ela gritou, mas a voz parecia distante, um eco perdido em meio à confusão. Os homens perigosos pareciam hesitar, a crença e suas ameaças desmoronando diante daquela luz. Os policiais chocados se viraram para a cena, tentando entender a nova dinâmica. "O que está acontecendo?" Um deles gritou, suas mãos tremendo enquanto tentava manter a calma. Mas ninguém tinha resposta, e então a figura de Violeta emerge da luz. Camila sentiu seu coração parar. Os olhos da menina, antes inocentes, estavam agora cheios de um poder desconhecido. Era como se Violeta tivesse se transformado em algo além de humana.
Mamãe, ela murmurou, e Camila sentiu um aperto no peito, um misto de medo e proteção. A mulher que se proclamava guardiã olhou para a menina com uma expressão de admiração, quase reverência. Finalmente você despertou, ela disse, sua voz um misto de alívio e expectativa. Mas antes que alguém pudesse entender, o chão sob seus pés começou a tremer. Não, haja rápido, gritou um dos agentes. E nesse momento de caos, uma nova figura apareceu. Era um homem, alto e com uma presença imponente. Camila não o reconheceu de imediato, mas ao olhar mais de perto, seu coração perdeu o ritmo. Era o pai de Renata, uma figura sombria do passado que todos acreditavam estar longe. Ele olhou diretamente para Violeta, seus olhos negros profundos iluminados pela luz. Não pode ser. Você, a criança da lenda. As palavras dele caíram como uma bomba. O que você quer dizer com isso? Camila se virou para Renata, exigindo respostas. Mas a mulher parecia tão paralisada quanto a própria filha. O sussurro da confusão tomou conta do ambiente. Eu nunca quis que você soubesse, Renata, o homem disse, agora olhando para a filha com expressão ameaçadora. Você sabe o que essa criança representa. A única esperança de recuperar o que perdemos. Sua voz era baixa e carregada de um peso aterrador. Camila não conseguia respirar. Violeta é só uma menina. O que está acontecendo aqui? O pânico a dominava. Cada palavra que saía da boca do homem parecia prender a menina em uma rede de destino que ela não compreendia. E então, como se o universo tivesse ouvido suas ansiosas súplicas, tudo mudou. O homem avançou e, com um gesto rápido, tentou agarrar a caixa. Essa luz é a chave que precisa de você, Violeta. Não há como voltar atrás. E naquele momento, a caixa voltou a brilhar intensamente. Um brilho ofuscante que iluminou a sala como um relâmpago. Mas ao invés de se aproximar, Violeta recuou, um olhar de conflito estampado em seu rosto. Não, não quero. Sua voz, apesar de pequena, ressoou com uma força inesperada. A luz começou a pulsar mais rápido, e num instante, a expressão de dor e confusão que antes dominava o rosto da menina se transformou em algo muito mais sombrio. A luz então se dividiu em dois feixes. Um fluiu direto para a figura do homem, enquanto o outro se dirigiu para Camila. Era como se a própria essência da vida estivesse se perguntando where they belong. Mãe! Violeta gritou, e Camila sentiu seu corpo sendo empurrado para frente. Um desejo incontrolável de se conectar com a fonte daquela luz. Mas ao mesmo tempo, o homem caiu no chão, gritando de dor. Isso não pode estar acontecendo. Ele berrou e a expressão de perda se espalhou pelo seu rosto. Algo muito mais profundo estava sendo revelado. Uma conexão que desafiava tudo que eles conheciam. Camila olhou para Renata, que agora tinha os olhos cheios de lágrimas e terror, e a verdade começou a se formar na mente dela. Violeta, o que você é? O ar ficou denso enquanto todos tentavam compreender. Nesse espaço cheio de incertezas, a vida de todos começava a fazer parte de um quebra-cabeça que ninguém queria resolver. Mas antes que pudessem processar a realidade, um barulho estrondoso se ouviu do lado de fora. A porta se arrebentou, e uma força oculta, obscura e incontrolável invadiu o espaço. Uma figura encapuzada entrou, o nome gritando em sua cabeça. A única coisa que todos ali queriam esquecer. Eu estou aqui para reclamar o que é meu, disse a figura, e com ela, a verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. O que mais estava prestes a se desintegrar diante dos olhos de Camila? As sombras estavam apenas começando a se erguer, e a batalha por Violeta se tornaria uma guerra entre mundos. A fumaça envolveu tudo em um denso manto de confusão. Camila sentiu o coração disparar enquanto lutava para entender o que estava acontecendo. Violeta, cercada por uma luz mágica, tinha os olhos brilhando, mas o pânico nesse momento era tudo que ela conseguia ver. Violeta, não! Volte! Camila gritou, estendendo a mão para a menina, mas parecia que a pequena estava sendo atraída pela luz como um imã. A mulher encapuzada parecia achar isso perfeito. Isso mesmo, pequena. Venha. Você deve compreender tudo agora. Sua voz ressoava nas paredes e a sala estava cheia de tensão. O homem, que se apresentou como o pai de Renata, estava em pé, com o rosto pálido e os olhos arregalados.
Você não pode deixar que ela faça isso. Violeta é a chave para abrir a porta que jamais deveria ser aberta. A confusão e o caos preencheram o ar, e a sensação de que algo muito maior estava em jogo se intensificou. Os policiais, que também não sabiam o que fazer, trocavam olhares nervosos. Camila sentiu a pressão subindo. O que estava em jogo ali era a vida da menina que ela havia prometido proteger. O que quer dizer com a chave? Ela questionou, a voz trêmula, mas firme. E enquanto tentava manter a calma, aquele homem apenas balançou a cabeça, como se estivesse perdendo a esperança. Violeta, escute a sua mãe. Você não sabe onde isso pode te levar. Renata gritou, mas a voz dela soava apagada num mar de gritos e fúria. E no centro disso tudo, a pequena Violeta hesitou, o olhar inquieto de uma criança perdida. Mamãe, o que está acontecendo? As palavras de Violeta cortaram um silêncio profundo. Camila se aproximou, e nesse momento, a luz cresceu ainda mais. Por favor, não a deixe levar isso. Não sabemos o que vai acontecer se ela mergulhar nisso. Ela forçou a voz, culpando-se pela situação difícil que estavam enfrentando. A figura enigmática sorriu, mas o brilho nos olhos revelava algo maligno. Você apenas está adiando o que já está predestinado. Violeta precisa compreender seus poderes. Precisamos reforçar o legado. E a luz pulsava como um coração batendo. Forte, ameaçador. Camila se lançou à frente. Violeta, você não está sozinha. Sou eu, sua mãe. Juntas nós somos mais fortes do que qualquer um que queira nos separar. As palavras dela eram um grito de batalha e, nesse momento, a luz pareceu hesitar, como se a conexão delas desafiasse a verdadeira finalidade. De repente, uma onda de poder envolveu a sala, e a figura encapuzada se retractou, como se estivesse sendo empurrada para trás pelo próprio brilho emanado por Violeta. Não, isso não pode estar acontecendo. O desespero na voz dela ecoou, e em um ato desesperado, a mulher lançou um feitiço. Mas a luz de Violeta respondeu, explodindo em um brilho ofuscante. A colisão resultou em uma onda de energia que fez todos balançarem. Camila sentiu a mão de Violeta em sua, e o calor da conexão parecia curar a dor recente. Mamãe, estou com você, a pequena respondeu, firme e destemida. Finalmente, a verdade de Violeta estava se revelando, e com isso toda a sala foi envolvida em uma calmaria tensa. E nesse momento, o terror tomou forma. Os homens ficaram atordoados pela onda do poder, e com isso, os agentes conseguiram cercar a mulher. Vá embora, um deles gritou, mas a encapuzada desapareceu como um sussurro ao vento, levando com ela a promessa de um futuro nebuloso. E então a sala silenciou, todos com o olho em Violeta. A luz havia se dissipado, mas a sensação de que o inesperado ainda estava por vir pairava no ar. Camila se virou e arregalou os olhos ao ver a expressão de Violeta. Um misto de força e vulnerabilidade. Estamos juntas sempre, Camila sussurrou, enquanto abraçava a filha, os dois personagens agora iluminados por um amor que transcendeu tudo. No meio do caos, um novo laço se formou. Mas nas sombras, a mulher encapuzada observava, e algo dentro dela fervia de raiva e determinação. Isso ainda não acabou, sussurrou, e desaparecendo entre as sombras, deixava o espaço carregado e tenso. Camila bateu no chão, como se as sombras se moviam dentro de si. O que mais estava por vir? A história ainda não havia terminado. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as novas e emocionantes histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que chegue a mais pessoas como você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Eu quero ouvir tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.